Eu sei que tem muito vídeo com dicas de compra de carro usado aí pelo YouTube. Com certeza você já viu alguns deles, mas aqui no canal oficial da Visão Total eu vou te dar 10 passos importantes para você poder comprar um carro usado com qualidade. E se liga nessas dicas, elas são fáceis, mas se você seguir esse passo a passo eu garanto que você vai ter mais chances de comprar um bom carro usado para colocar na sua garagem. Bom, primeiro você tem que saber, talvez você já até tenha descoberto, hoje existem várias formas de pesquisar até encontrar o carro que atenda o seu orçamento, o seu bolso, a sua expectativa e também responda à sua necessidade de ter um carro. Pode ser um carro para trabalhar, um carro para viajar, um carro para você usar com a família, enfim. Às vezes é o único carro que você pode ter e nesse você não pode errar. Então vamos direto às dicas aqui de compra para um carro usado. Primeira coisa, você vai ver um carro em bom estado. Aquele carro que parece desleixado, ralado, feio, ou não funciona, está sem a bateria, isso não é um bom sinal. Quando você for olhar o carro, ele tem que agradar aos olhos, tem que encher os olhos, assim como as lojas fazem, elas dão aquela boa lavada, aquele polimento, o carro vai ficar chamativo, chamando a atenção. Então o carro tem que estar em bom estado, essa é a primeira dica. A segunda coisa é você saber a procedência desse carro e o bom estado mecânico. Para você ganhar mais pontos aí, eu te diria que quando você for olhar um carro usado para comprar, pergunta aí para o anunciante, para o vendedor, se ele tem comprovantes das últimas manutenções feitas naquele carro, troca de óleo, de filtro, alguma revisão feita em concessionário. Se o anunciante, se o vendedor puder mostrar esse documento para você e ele for recente, significa que aquele carro é bem cuidado. Esse é o segundo passo na hora de você comprar um bom carro usado. Agora, desconfie daquele vendedor que fala para você, não, o carro é todo revisado, mas ele não tem nenhum documento para comprovar. Ele fala que trocou o óleo, mas ele não sabe em que data que isso foi feito. Aquele que diz que fez revisão na concessionária, mas ele não tem nenhum documento para te apresentar comprovando que isso foi feito. Então fique bem atento a esse comportamento. Terceira coisa é a pintura. Você vai olhar a uniformidade da pintura. Se o carro é branco, é branco. Se é prata, é prata. É preto, é preto. Veja o carro se ele tem a pintura uniforme. Vestígios ali de reforma, ou algum ralado, uma porta com um capô meio diferente, o paralama com alguma coisa que está um pouco estranho. Um carro que é bonito, que é bem cuidado, tem uma cor só. Então a pintura diz muito sobre o estado do carro. Se ele tiver ok, recentemente polido e uma pintura uniforme, significa que aquele carro usado foi bem cuidado, pode ser um bom carro para você. Outra dica é o interior daquele carro. Você sabe que o interior ele fala mais sobre o estado do carro do que a parte externa? Pois é, quando você for olhar um carro usado, abra bem as portas, vai ver o acabamento, painel, pedaleiras, a manopla do câmbio, o volante. Repare se há algum tipo de desgaste acentuado nessas partes, principalmente borracha, plástico e couro. O carro que é mal cuidado, ele começa a aparecer sinais de uso justamente na parte interna. Ou pior ainda, um volante que parece que foi trocado há pouco tempo, a manopla de câmbio também substituída há pouco tempo, a pedaleira ali toda gasta ou uma borracha toda nova. Isso mostra que de repente o anunciante, o vendedor, tentou disfarçar alguma coisa. O interior tem que combinar perfeitamente, porque o carro que é maltratado na parte interna significa que é muito maltratado no motor, nos outros itens. Se o carro tiver todo ok na parte interna, tudo funcionando, significa que ele foi bem cuidado e pode ser um bom carro para você. Depois você vai precisar testar o carro e essa é a próxima dica. Isso é super importante, você não pode decidir sobre a compra de um carro usado sem ter testado ele de fato. Às vezes uma loja vai falar, pode dar uma volta com o carro, dá uma voltinha no quarteirão e volta. Não, pega o carro e ande de fato com ele, coloca um pouco de gasolina, pega um trecho de estrada, uma avenida, uma rua de paralelepípedo, vá testando o carro até para saber se você gosta do carro, se você se acostuma com a posição, se o banco te encaixa bem, se o volante tem uma boa altura, se regula. Tudo isso você só vai descobrir no test drive.
baixe o vidro e aí você precisa ouvir exatamente o ruído ambiente, o ruído externo. Desligue o rádio, baixe o vidro e fique atento a barulhos de suspensão, batidas plec-plec, aqueles barulhos vindos do motor. Fique atento à fumaça também. Se o carro tem qualquer um desses problemas, significa que algo da manutenção não está legal. Mas faça sempre esse teste com os vidros abertos. E a próxima dica é: teste o carro por inteiro. Você vai ligar, você vai fazer ele funcionar, mas veja se o ar-condicionado está funcionando, se todas as luzes funcionam, faróis, pisca-alerta, veja se tem macaco, o step, se todos os vidros elétricos funcionam, computador de bordo, multimídia. Teste tudo e teste sem pressa. Pode até fazer uma listinha, depois você leva com você e vai conferindo. Testei ali o desembaçador, testei o vidro elétrico, testei o ar-condicionado, o máximo, o mínimo. Veja se tudo nesse carro está funcionando a contento. Por exemplo, se você comprar ele numa loja, eles vão te dar garantia de motor e de câmbio, mas não vão te dar garantia se um vidro elétrico estiver queimado, se o ar-condicionado estiver fraco. Então você mesmo teste isso antes de decidir pela compra do seu carro usado. Agora eu vou te dar dicas na sequência que você pode reunir todas elas em uma só, que é fazer um bom laudo cautelar. A Visão Total das maiores redes de inspeção veicular que existem no Brasil. São mais de 150 lojas em 17 estados e eles fazem o laudo cautelar na hora para você, antes de você decidir pela compra do carro usado. Então, bora para as dicas seguintes e não vai esquecer, todas elas estão lá no laudo cautelar. Primeira coisa é uma pesquisa de multas. Pesquise usando o Renavando o Carro, você pode usar isso na internet, aplicativos, para você saber se aquele carro tem multas. De repente ele tem essas multas e para transferir o documento para você vai ser preciso pagar essas infrações para baixar a pontuação, baixar os débitos e aí você fazer a transferência para o seu nome. Outra coisa é pesquisar os débitos do carro, principalmente licenciamento e PVA. Não vai comprar um carro com documentação enrolada. Às vezes a pessoa vai vender e é porque ela está precisando de dinheiro ali para quitar a multa, o licenciamento, o IPVA. Só compre o carro com documentação limpa. É muito mais fácil para você e você só vai conseguir transferir o carro para o seu nome quitando todos esses débitos. E tudo isso aparece lá no laudo cautelar. Depois pesquise para saber se aquele carro não foi de uma base de leilões. Pode ser leilão de financeira, leilão de sinistro, histórico de roubo, de furto. Tudo isso vai aparecer no laudo, mas pesquise também se esse carro não pertenceu, não foi da base de algum tipo de leilão. Com certeza, se ele for, ele vale muito menos do que a tabela FIPE indica. Não vai comprar o carro sem fazer essa pesquisa. Depois você vai fazer uma análise de estrutura do carro, saber se ele foi batido na frente, atrás, no lado, se afetou a coluna, algum dano estrutural do carro. Tudo isso aparece no laudo cautelar. Se você não fizer, você vai acabar deixando que esse vício oculto, esse problema, acabe depois prejudicando você mesmo numa futura venda desse veículo. Verifique também se esse carro não tem histórico de roubo e de furto. Olha, é raro, mas acontece. Muita gente vai comprar um carro sem fazer essa verificação e o carro foi furtado, foi roubado. Tem inclusive uma busca aí aberta para esse carro. Então, para resumir essas últimas dicas em uma só, faça o laudo cautelar antes de decidir pela compra do carro. Leve num posto da Visão Total, tem mais de 150 lojas, e lá eles vão fazer essa verificação para você em poucos minutos e você vai ter a certeza de que você vai estar comprando um bom carro usado. E não deixe de acompanhar mais dicas aqui sobre compra de carros usados e segurança automotiva no canal oficial da Visão Total Vistorias.